Olá, esse é o Boletim do Observatório da Comunicação Institucional, um canal voltado para conversas e considerações sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Marcondes Neto. Aqui a gente traz os destaques do portal OCI. Bom, professor, o tema de hoje é cultura organizacional. Tema que o senhor sabe que é bem querido aqui por mim, né? Bom, peguei Isso, dois, predileto. peguei dois textos aqui muito interessantes. Um é da coluna Entre Gerações da Solange Vilela. O texto é Como a Cultura Organizacional Influencia as Gerações. E depois da coluna Essa Tal Comunicação, da Letícia Carpanês. O título é Cultura Organizacional em Tempos de Home Office. Bom, tempos de home office, a gente sabe que está bem perto aí nosso, vindo aí da questão da pandemia, que escancarou esse cenário, né, para a gente dentro das organizações, mas o texto da Solange é um tema já que a gente vem assistindo com mais tempo, porque é uma questão que cada vez mais a organização tem que pensar e com muito cuidado, para não dizer muito carinho, tem que pensar com muito cuidado, que é a questão das gerações. Bom, um ponto que a Solange Vilela coloca no texto que eu achei muito interessante, até grifei aqui, é a questão da lucidez que a organização tem para lidar com as diferenças. E aí depois ela vai discutindo isso para, no final, explicar como que essas diferenças, nesse caso aqui, né, as diferenças entre gerações, elas podem não só melhorar a produtividade da organização, mas ela também implica em melhorias para a cultura organizacional, seja pela tolerância, pela inserção de pensamentos diferentes dentro da organização, pela adoção de culturas diferentes que são adotadas pela cultura da própria organização, porque a cultura nada mais é, né, do que esse ambiente de conurbação de culturas, né, de acoplamentos de diferentes culturas ali para a cultura principal, que é a da organização. Então, são pontos que trazem melhorias para a organização que vão além dessa questão da produtividade, que, lógico, é muito importante, muitas vezes é a principal observada pela organização, e não errado, né? Mas dentro da cultura, essas diferenças, né, nesse caso aqui de gerações, também trazem muitos benefícios. Pensando nisso, professor, e aí pensando também que nós temos aqui faixas etárias diferentes, qual que é a visão do senhor em relação a esse ponto que a Solange traz, né, da cultura organizacional com vistas para as diferentes gerações? É, a Solange Vilela, né, Uhum. que está conosco no Observatório, tem essa coluna, ela tem um projeto, o projeto dela chama-se Conexão Melhor Idade. Então, ela trata das questões intergeracionais cotidianamente. Está muito interessada nisso. E há muitas iniciativas hoje nesse sentido, 50 a mais, 40 a mais, 60 a mais, enfim. E ela já entrevistou várias pessoas, ela tem uma, uma rotina de conversas que estão no YouTube, muito interessantes, do Conexão. Né? Então, e é muito interessante também, porque, falando em cultura, antes de falar em cultura organizacional, falar de cultura de modo geral, o fato do observatório estar apresentando esse tema em diversas oportunidades, vem sendo acontecendo sucessivamente, vai trazendo um caldo cultural, um incremento para cada pessoa. O fato do assunto voltar, isso vai trazendo e cada um traz um novo termo, uma nova técnica. Isso vai aculturando as pessoas numa temática, por exemplo, a temática da diversidade, ou a temática do etarismo, né? Ou a temática do trabalho remoto. Quer dizer, o fato de você trazer isso repetidamente já vai, digamos, nos melhorando. A Enriquecendo. gente vai melhorando porque vai conhecendo novas visões. Há uma curadoria para publicação no Observatório. Então, a gente considera que as contribuições, por mais curtas que sejam, não há tamanho, nos artigos,
não há exigência de que se escreva tantos caracteres, por menores que sejam, são insights, são coisas interessantes e a gente estimula o uso do portal em sala de aula. Então, eu vou trazer uma resposta para você, que é a palavrinha aí a minha predileta. Quer dizer, uma das duas, né? Porque eu estou falando muito de transparência, é a governança. E a transparência é um dos pilares da governança. A governança traz essa questão de se perder aquela marca de uma pessoa, do autocrata, que no passado, quando eu comecei no mercado de trabalho, era muito forte a figura do presidente da empresa, do diretor-geral, do superintendente. A gente acabava vendo a organização ficar meio à cara do sujeito. Isso também na área pública, né? Pegar uma instituição pública, entra um cara novo para a superintendência, sei lá, da Receita Federal, e isso mexe. A ideia de governança reduz isso, porque um dos outros pilares da governança e que isso falta no tal do ESG, ou no ESG, né? Porque em português seria ASG, essa questão das decisões colegiadas, da colegialidade. Isso não tem aparecido. E a gente, no observatório, no nosso índice de transparência ativa, nós vamos além do trinômio. É claro que é o trinômio da moda, todo mundo fala disso, mas ele fica insuficiente de alguma forma. E nós advogamos isso e oferecemos a complementação. A colegialidade é uma coisa que veio para ficar também, trazida pela governança, né? E isso, naturalmente, afeta beneficamente a questão da intergeracionalidade. Sim, com certeza, professor. Bom, vou pedir uma gentileza aqui, da gente fazer uma pausa rapidinho e retornar com o tema. Você que está acompanhando a gente, segura um pouquinho, toma um café, rapidinho nós voltamos. Até mais. Veja. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Chegamos ao segundo bloco do Boletim do Observatório da Comunicação Institucional e o tema de hoje é cultura organizacional. Professor, falamos um pouquinho sobre a questão intergeracional, que a Solange Vilela traz muito bem, né, nesse cenário da cultura organizacional, mas agora quero chamar uma atenção aqui para um outro ponto, a questão do home office, que é o que a Letícia Carpanês traz para a gente no texto dela. Eu não sei como é que o senhor passou por essa questão do início da pandemia, mas logo lá no começo, eu ainda estava alinhada dentro de uma organização, né, como CLT, e eu participei do comitê de Covid, e a gente passou por esse movimento de home office forçado, né? Então, lá naquela época, lógico, a empresa precisou se adaptar de uma forma muito abrupta. Mas se passado aí um pouco mais de 3 anos, é natural que se pense que a empresa adotou, pelo menos em partes, isso, mas principalmente a organização como um todo. E, nesse sentido, quais foram os desdobramentos para a cultura organizacional? É isso que a Letícia traz muito no texto, né? Como que essas mudanças impactaram, continuam impactando o nosso cenário. Mas na visão do senhor, acompanhando desde a pandemia até agora, qual que é a sua visão em relação a esse movimento de home office, principalmente para a cultura organizacional? Chamar atenção, sempre a gente está falando dos textos que estão publicados no portal como artigos ou colunas, né? Esse da Letícia Carpanês, que você trouxe da Solange Vilela antes,
sempre sugerindo a todos que vão ao portal e peguem lá o texto na fonte. Muitas vezes os autores citam também as suas fontes, os seus autores. Isso se torna material de pesquisa interessante. Bom, na universidade, nós fomos colhidos pela pandemia e como o ambiente universitário é um ambiente de encontro maciço de pessoas, foram suspensas atividades. E no caso da UERJ, uma coisa muito boa foi a plataforma criada para o ensino à distância. Porque quem atua em educação sabe que o coração da EAD, né, da educação à distância, é a plataforma. Ela tem que ser muito bem feita, ela tem que funcionar bem, ela tem que ser robusta por causa do número de pessoas, ela tem que dar para nós a capacidade de colocar ali diferentes materiais, trabalhar com muitos links, trabalhar com voz, trabalhar só com imagem, trabalhar com textos, PDFs, bom, enfim, é uma loucura. E a plataforma que foi construída pela UERJ foi muito boa, e isso nos possibilitou voltar ao trabalho rápido e efetivo. Claro que eu que sou professor da antiga, eu prefiro o presencial. E tenho a impressão, mas é a minha visão pessoal, de que nada substitui o contato humano. Inclusive, no Observatório da Comunicação Institucional, a gente privilegia o fator humano, né? Outras plataformas, outros lugares, vocês vão ver muita a prevalência do tecnológico, do aspecto tecnológico na nossa área, que invadiu completamente na comunicação, na propaganda, no jornalismo, enfim. Mas, no observatório, que a gente fala de educação continuada, de pesquisa, de reflexão, né? E a gente está muito envolvido aí com o lançamento do Índice de Transparência Ativa, que é uma auditoria in loco, é a pessoa que faz. Tem um aplicativo, mas não é o aplicativo que faz o exame, é a pessoa que faz uso do aplicativo. Então, eu poderia dizer que a gente hoje tem uma cultura, para responder a tua pergunta, híbrida. Essa foi a palavrinha que chegou para ficar. Na universidade, nós temos hoje consolidada uma visão híbrida do ensino presencial e do ensino à distância, com a mesma ênfase e importância. O híbrido, acho que é o termo que veio para ficar, né? Eu tenho acompanhado alguns profissionais de relações públicas e eu tenho feito a mesma pergunta sempre, né? Qual é o impacto dentro da comunicação interna nesse movimento de vai, volta no híbrido, a empresa quer voltar completo, mas às vezes tem uma rejeição por parte do colaborador. E eu acho que o grande dilema que essas pessoas vêm me respondendo é exatamente isso: é conseguir dosar, porque, por um lado, o colaborador viu no home office qualidade de vida, principalmente falando das capitais, onde se demora, né, 1, 2 horas para fazer o translado entre casa e trabalho. Por outro lado, eu vejo as empresas que não querem não querem se adaptar a esse novo cenário, por N motivos, né? Não estou aqui para julgar os motivos, mas por N motivos não quer se adaptar e quer voltar ao que era antes, ao tradicional. Mas eu acho que Muitas vezes, motivos culturais, Exato, exato. arraigados. Exato, e aí é exatamente esse o ponto, quando eu faço a pergunta, né, é, os maiores fatores que dificultam. E as respostas vêm nesse sentido, da empresa não querer mudar um pensamento, não querer mudar uma cultura de vivência dentro ali do ambiente. Aí a pergunta tua é: por que não? Por que não? Pois é, por que não? Aí
Mas aí Deixa vem uma série de receios da organização, uma mudança que veio muito brusca e ainda falta adaptação, porque foi feita de uma forma brusca, mas a empresa de fato não trabalhou aquilo como algo que poderia ser perene. ou achar que. Não, mas a pandemia acabou. A pandemia, exato, a pandemia acabou, não tem por que manter, né? Quer dizer, jogar fora um aprendizado que teve que haver Porque, veja, mesmo que não tenha sido total, uma parte de pessoas que fosse tinha que ficar em casa. Né? Havia, digamos assim, diferentes níveis de risco, não é? Uhum. Das pessoas muito jovens, mas menos vulneráveis, vamos dizer. Se bem que todo mundo fica apavorado com seus filhos, a questão de doenças, enfim. Mas os mais idosos, os que tinham as tais comorbidades, eles tinham que realmente ficar alijados do convívio ali, tinham que trabalhar à distância mesmo. Ou aprendia, ou aprendia. Né? Agora, não foi foi um aprendizado por causa da doença, mas ela não se liga só a isso. Quer dizer, abriu um novo horizonte de relações de trabalho. E aí eu acho que um ponto muito interessante que a gente conecta com a cultura organizacional. As lideranças ainda não estão preparadas para esse movimento. Sim, sim. As A lideranças não gente, estão preparadas para lidar, por exemplo, com, com tarefa entregue em vez de horário cumprido. E aí, assim, eu isso. estou falando um dos pontos para dizer dos vários, né? Para a gente se aprofundar aqui, que eu acho que a gente precisa trazer mais essas conversas aqui, mas as lideranças não estão aculturadas para esse movimento. Então, tratou-se muito como, igual o senhor falou, a gente tratou muito isso como uma situação de emergência, E vai passar, eficácia vai sanitária, passar. que vai passar, e a empresa não se deu conta que, inclusive, ela pode tirar produtividade disso. Então, não se aculturou a esse cenário. Por isso que eu acho que ainda o home office é algo ainda muito imposto. Tem empresas, sobretudo as mais de base tecnológica, que mergulharam de cabeça, entenderam, reduziram os custos, Exato, exato. locação de escritórios. Houve uma quantidade de empresas, mas as que acharam que era uma coisa que era passageira ficaram torcendo para poderem voltar, que tinha aquele apego a ir ao escritório. Isso é uma cultura também, É, cultural. cultura de sair de casa e ir ao escritório. Eu acho que nada substitui, voltando, que eu não posso me contradizer, a fricção. Porque eu já trabalhei em departamentos e aquele convívio, aquele estar junto de uma equipe, falando de uma equipe pequena, tá? De 5 pessoas, aquele convívio, e vai almoçar junto, e na sexta-feira vai para o happy hour e tal. Isso traz um tipo de amálgama único, de amizade, de coleguismo, que a distância não proporciona. Enfim, mas é preciso adaptar-se às condições ambientais. É preciso aculturar-se. A palavra é essa. Talvez seja essa a palavra, né? É o termo, Carolina, é o quinto R, é a resiliência, é a capacidade de você lidar com a mudança, adaptar-se, Exato. culturar-se. É. Bom, a conversa está muito boa. Acho que aqui a gente ficaria algumas horas, hein, professor? Acho que quem está acompanhando também ia gostar muito que a gente ficasse aqui. Como sempre. Mas a gente precisa fazer mais um intervalinho. Só beber uma água, um cafezinho rapidinho, a gente já volta.
Passamos para o terceiro bloco do Boletim do Observatório da Comunicação Institucional. E agora, falando um pouquinho mais de brand, a gente traz aquele bloco super interessante, que é o bloco do Índice de Transparência Ativa. A gente já está na segunda tática, que é branding, e hoje nós vamos falar sobre 2 itens: manual da marca e a capacidade de se distinguir enquanto organização. Professor, é com o senhor. Olha, não deixando de dizer o seguinte, que nós estamos na instância do reconhecimento, o primeiro R, estamos na terceira tática dentro dessa instância. Né? E muita gente poderia achar que manual de marca tinha que ter sido a primeira. Ok, né? Estamos aí abertos à crítica, mas o manual de marca é importantíssimo e aparece aqui para nós no item 2.3, página 136. Nós tratamos, há programas atrás, do manual de identidade. Tem havido muita fusão disso, é preciso reconhecer, do esforço que tenha sido feito, eventualmente, na criação de um manual de identidade corporativa, evoluindo ou se fundindo com o manual de marca. Eu explico. A identidade, ela muitas vezes, ela recebeu pouco cuidado, porque se estava, sobretudo falando de empresas pequenas, num momento muito inicial, muito de nascimento da organização, então, muitas vezes a identidade não se teoriza sobre ela, vamos dizer assim. Já quando você vai falar de marca, você está falando de marketing, você está falando da disciplina que hoje quase que ocupa o lugar do marketing, que é o branding, e você acaba tendo a ajuda, muitas vezes, de um especialista. E ele vai dizer para você que você precisa ter um manual para aplicação disso. A minha universidade, inclusive, acabou de relançar o manual de aplicação da marca, descobriu que algumas coisas não davam tão certo, como, por exemplo, o uso de cor, ou o uso do negativo, né? Preto e branco, branco e preto. Então, é um manual também que vai se aperfeiçoando, o manual de marca. Então, é fundamental você ter conhecimento dele. E o 14º item, o quesito, a tática, é a sua análise sobre a capacidade, a propriedade de distinguir-se, né, no mercado desta marca. Inclusive, aqui aparece uma observação que vai aparecer 40 vezes no manual, em 200 quesitos, isso vai aparecer em 1/5 deles, que é a necessidade da pesquisa externa. Nós não podemos avaliar a transparência só ouvindo os executivos e trabalhando dentro de casa, porque a auditoria se baseia em ouvir os executivos, observar em loco e analisar documentos, como, por exemplo, o manual de marca. Nós, para aferir transparência, nós temos que ir para fora da organização. Então, 40 dos quesitos apresentados no exame precisam de uma abordagem de fora para dentro. E aí sim, para muita gente, é aí que a gente vai ver a capacidade de ser transparente. O ponto é que, como nós começamos a construir a ferramenta como melhores práticas, então nós temos tudo aquilo que precisa ser feito bastante detalhado, tá? E depois, então, a análise de fora para dentro, o que vai dar, de fato, uma noção do nível ou do grau de transparência da organização no seu ambiente. Muito bem, professor. Essa conversa daria bem uma boa tarde de debates, hein? Bem seguiria. Bom, para você que acompanha a gente, acompanhe também todas as redes do OCI. Lá você pode comentar, sugerir pautas, inclusive continuar essa conversa, né, professor? Sim, a gente tem lá o canal para perguntas, os comentários das colunas e dos artigos, né? Enfim, as redes sociais
estamos aí abertos ao contato. Até o próximo programa. Até os próximos programas. Professor, mais uma vez, foi uma alegria estar com o senhor aqui, com você que acompanha a gente também. Até o próximo episódio.